O historiador inglês Edward Gibbon, autor deste clássico, Declínio e Queda do Império Romano, era um tanto cético, eu diria até cínico, em relação à história. Ele dizia que a história é pouco mais do que o registro dos crimes, loucuras e desventuras da humanidade. Bom, eu diria que o jornalismo de hoje, o jornalismo que é, na realidade, que conta essa história a cada dia, a cada momento, ele está vivendo um tipo de transformação. E uma transformação para o melhor, para o bem. Ou seja, é tentar retratar a realidade segundo os fatos, segundo a verdade factual. E não apenas os interesses de grandes empresas, oligopólios ou de grupos políticos hegemônicos. Este jornalismo está sendo tentado através dos blogs na internet. Por quê? Porque são blogs, principalmente aqueles ligados ao pensamento progressista, que tenta retratar a realidade segundo ela é, e também na busca constante daquilo que se chama democratização da notícia, para que a notícia chegue a todos e não seja apenas um produto, um tipo de sabonete que é vendido ao melhor preço que dão na praça, mas um dever, um serviço essencial, um serviço público essencial. Este sim é que deve ser o jornalismo. Então, para iniciarmos esta série sobre os blogs brasileiros e até internacionais latino-americanos, nós vamos entrevistar alguns dos nossos editores do blog Diário do Centro do Mundo, o DCM. Um blog que está surgindo como uma das principais fontes de informação alternativa, fundado em Londres, quase que numa brincadeira, quando o jornalista Paulo Nogueira era correspondente da revista Época, lá na Inglaterra e para a Europa também. E ele, juntamente com o irmão Kiko Nogueira, que nós vamos entrevistar daqui a pouco no Café na Política, ele fez esse blog DCM, Diário do Centro do Mundo, algo assim portentoso, meio pretensioso, mas que na verdade estava aí também uma brincadeira e também um objetivo de tentar, de alguma maneira, chamar a atenção para o verdadeiro jornalismo. Então, ele aqui já é uma edição, logo depois da destituição da presidenta Dilma Rousseff, e com aqui uma advertência do Boulos, lá do MSTT. Temer abriu um período de instabilidade e conflitos sociais no país. E aí vem as outras matérias, uma entrevista especial, e é nestes especiais que está se concentrando o DCM. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, um deles é uma reportagem, no caso aqui é um simples artigo, como ajudei a manipular opiniões e viabilizar o golpe. O desabafo de um jornalista, que está aí ao lado do Temer. O nome desse jornalista é Elcio Cabral de Mello. Depois, nós temos aqui o noticiário, A Dilma sai da presidência muito maior do que sofreu, o artigo de Paulo Nogueira. O Senado deu salvo-conduto ao suspeito Michel Temer ao rasgar a Constituição, diz Marcelo Auler. Depois uma entrevista com Stedley. E agora nós vamos para os especiais aqui, que é interessante, Os especiais do DCM. Então, um dos primeiros especiais, aliás, foi o primeiro, foi um do jornalista Joaquim de Carvalho. Ele abordou a questão,
a qual o DCM também se empenhou muito, que foi aquela denúncia inicial, depois retirada e depois quase que apagada, ofuscada pela própria autora da denúncia, que é a jornalista Miriam Dutra, e aquele caso com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Então esse especial se chama Miriam Dutra, FHC e eu, por Joaquim de Carvalho. Tem também um novo, né? Esse aqui é um novo especial que é o material do Marcelo Auler, um dos jornalistas muito respeitados nesta área jurídica, e que ele é que também é autor de um blog muito importante na imprensa brasileira e que é citado por quase toda a imprensa, não apenas alternativa, mas inclusive a dos grandes meios de comunicação. Então, é sobre o Temer, né? Venceu a impunidade, como o caso de Temer no Porto de Santos. Foi arquivado por Marcelo Auler. Nós vamos dar uma rápida passagem sobre esses dois especiais e depois vamos entrevistar o Kiko Nogueira. Até o dia que ela encontrou o Fernando Henrique Cardoso num restaurante, isso em 1985, num restaurante em Brasília. Ela engravidou, contou para o Fernando Henrique que estava grávida. Ela teve que divulgar através da revista Veja que ela estava grávida, mas que o pai era uma outra pessoa, era um biólogo que estava em viagem ao exterior. Para se preservar, ele não queria que a gravidez da Miriam fosse revelada. Isso, a gravidez é uma questão pessoal. Deixa de ser pessoal quando você vê que tem toda uma estrutura, se coloca em movimento para preservá-lo. Quando meu filho nasceu, eu tomei a decisão de pedir demissão da TV Globo e de ir embora. E eu fui embora para Portugal. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Quem era? Não quero falar com você agora. Hã? Quero comer. Você não quer falar quem era? Comer. Hã? Eu não quero falar com você agora. Quero beber. Quero comer. Quero... Kiko Nogueira, editor do DCM, Diário do Centro do Mundo. É um prazer enorme tê-lo aqui no Café na Política e na TV Cidade Livre de Brasília, TV Com DF. Igualmente, Francisco, agradeço as palavras gentis aí, você dirigiu a nós. Então, Kiko, você sabe que é difícil fazer jornalismo, né? Jornalismo é uma coisa cara, é uma coisa quase de luxo, né? E se lançar essa empreitada que nem vocês, você, o Paulo Nogueira, ambos vindos de grandes revistas, de grandes meios de comunicação, fazer essa tentativa de jornalismo, né? Jornalismo democrático para a democratização da informação. Vocês têm um projeto específico que aparentemente deu muito trabalho, muito esforço,
mas que parece que está se impondo apesar, digamos assim, das novas realidades com que nos defrontamos depois desse impeachment. Sim, é uma empreitada um pouco heróica, no sentido não estou me gabando, mas a gente faz tudo com bastante esforço com os recursos da internet, que dá muita coisa, dá muito acesso, coisa que a gente não tinha antigamente, né? Hoje temos o Google, mas também não é com o dinheiro de uma empresa como a Editora Abril, onde o Paulo Nogueira, meu irmão, e eu trabalhamos por muito tempo. É um jornalismo mais aguerrido, eventualmente de guerrilha, ele é posicionado, nós somos um site de esquerda, opinativo, combativo, e por causa dessa crise hoje dos meios de comunicação, né, que a gente está vendo, por exemplo, a Abril, mesmo que eu citei onde eu trabalhei, tinha duas torres de 13 andares, hoje sobraram 4 andares só, acomodando aqueles jornalistas. Então a gente também, por conta dessa crise, acabou também ocupando um espaço, como você bem colocou. Tá, Kiko, mas aí eu estava lhe falando no encarecimento da informação, do produto informativo, que é caro realmente, né? Agora me impressionou, por exemplo, aquele especial que vocês fizeram com a Miriam Dutra e o Fernando Henrique Cardoso, aquele famoso caso, né, da namorada do ex-presidente da República, hoje ex-namorada. Então, aquilo a gente sabe que importou, né, algum tipo de recursos, né, porque a gente, por mais denodado que seja, por mais dedicado que seja a causa, nem sempre tem esses recursos, né? Vocês introduziram aquele tipo de funding crowd, né, que seria uma espécie assim de colaboração pela internet, né, uma coisa colaborativa, um dá uma coisa, outro dá outra. Como é que funciona isso exatamente? Nós começamos a fazer há 3 anos um negócio chamado crowdfunding. Tem uma plataforma que se chama Catarse, em que você coloca o seu projeto lá, mostra para as pessoas e os interessados colaboram. É uma vaquinha virtual. Assim conseguimos recursos para fazer já 6 séries de reportagens que são consolidadas em um documentário. Esse que você citou, o da Miriam Dutra e do Fernando Henrique, é o nosso mais novo lançamento. Já está com, acho que, 30 mil views no YouTube. Nós conseguimos, com o dinheiro arrecadado, acho que foram 25 mil ou 30 mil que as pessoas doaram, mandar o repórter Joaquim de Carvalho, que eu reputo como um dos melhores repórteres do Brasil, até a Espanha, para falar com a ex-amante do Fernando Henrique, com o filho deles, Tomás, e com amigos deles. Mas a gente levantou recursos desse jeito, com essa vaquinha virtual. Agora, o DCM, quais são, a gente pode dizer alguma coisa dos outros projetos de crowdfunding, né? Nós estamos fazendo mais um, que é sobre o papel do interino, breve presidente do Brasil, o golpista Michel Temer, sobre o papel dele no Porto de Santos, um escândalo de propina antigo, e também sobre um outro escândalo envolvendo o mesmo Temer no aeroporto de Guarulhos. São casos de propina. Sim, bem conhecido de nós jornalistas, principalmente aqueles que militam lá no Congresso Nacional, que a gente conhecia muito bem, né? A última eleição do Temer, inclusive, ela foi muito questionada.
e parece que foi o último candidato lá, e numa situação lá que envolveu negociações nunca bem esclarecidas com o tribunal de lá e o Tribunal Superior daqui. E ele acabou sendo eleito. Eu me lembro que foi a última eleição como deputado do Michel Temer. De qualquer maneira... Esse caso do Temer acabou num vale de lágrimas, acabou num... O inquérito não foi adiante, foi encerrado, e aqui a Procuradoria-Geral da República, quem engavetou foi o famoso Geraldo Brindeiro, conhecido como engavetador-geral da República, nesse caso de Santos. O de Guarulhos, o aeroporto, a gente ainda está apurando, mas como eu te falei, eles estão sendo alvo de uma série de reportagens que vão culminar num documentário. Quem está fazendo é o repórter Marcelo Auler, que você deve conhecer. Ah, tá, Marcelo Auler, sim, conheço, que tem um blog específico, não é, de justiça e tudo, e se dedicou muito a isso, e tem produzido grandes furos de reportagens, inclusive a partir da plataforma da internet, não é? Quer dizer, não depende, inclusive os próprios grandes meios de comunicação, eles estão hoje a reboque, né, do Marcelo Auler, digamos assim. É uma grande aquisição, eu acho. De qualquer maneira, vai ser mais ou menos na base da Miriam Dutra, né? A questão de 20 minutos, mais ou menos? Isso, 20 minutos. Também não pode ser muita coisa não, porque aí o internauta, ele geralmente é impaciente, ele quer ver coisas rápidas. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Então, Kiko Nogueira, editor do DCM, Diário do Centro do Mundo, um dos blogs, uma das fontes alternativas que temos hoje na internet e no jornalismo de uma maneira geral. Kiko, nós sabemos que essa coisa aí de política, né, da ruptura institucional, né, que a Dilma chama de golpe, nós também, né, chamamos de golpe, porque o golpe não é só a jogada política, não é só o delito político. Ele é, sobretudo, a ruptura das instituições que não são só as políticas. São também as instituições empresariais, as instituições midiáticas, inclusive. A gente vê, né, essa coisa da Argentina, né, foi um governo eleito democraticamente, mas que está governando discricionariamente. Agora, a seu ver, no que vai dar isso caso nós estamos falando no dia, quase que na véspera, né, da decisão final sobre o impeachment. A gente sabe que tudo pode acontecer, né? Inclusive salvar a Dilma, um pouco difícil. Mas, de toda maneira, tudo indica que ela vai ser cassada, né? Qual é a sua perspectiva? Como é que você vê esse day after do impeachment? Eu acho que não há muita dúvida, virá o golpe na Dilma, mas ele não se encerra nisso. O golpe, ele, para fazer o círculo completo, ele termina com a inelegibilidade do Lula.
não adianta nada os caras derrubarem a Dilma e o Lula voltar em 2018. Então, eles vão tentar tornar o Lula inelegível, não sei se prendendo. No sonho do Moro é prendendo, mas não, na minha opinião, não será necessário prendê-lo. Ele será, digamos, condenado e fica, portanto, impossível de voltar em 2018. Na minha opinião, esse é o fecho de ouro do golpe que está sendo orquestrado já desde de 2014, quando a Dilma assume o segundo mandato. Tá, nós sabemos que a situação internacional é que está permitindo isso, né? Porque está favorecendo, né, a volta do neoliberalismo, o que aconteceu na Argentina pelo processo democrático, pelas urnas. Mas a gente também está vendo na própria Argentina a reação popular que obrigou a justiça, que integra justamente esse poder midiático, policial, judicial, né, obrigou a justiça a anular o tarifaço, né, e deixou o Macri praticamente pendurado na brocha. Então o que isso significa? Isso significa que está havendo reação, né? Por exemplo, tentaram também prender a Cristina. Tentaram. E uma massa de 100 mil pessoas foi inclusive com ela aos tribunais, né, para onde ela foi convocada. Então não conseguiram prender a Cristina. E vivem com aquelas ameaças, como estão ameaçando aqui, né, com Lula e tudo. O que você acha dessa situação? Ela pode ajudar o panorama internacional? Eu acho que deve haver uma reação aqui se o Lula for preso. Como a gente viu no caso da condução coercitiva, houve uma reação imediata, né? Forçou o Moro a recuar, por exemplo, de levar o Lula para Curitiba. Você lembra que tinha um avião lá em Congonhas, né? Correto. Foi depor na Polícia Federal. Eu acho que a gente já viu aí alguns ensaios, hoje, ontem, na Paulista, aqui em São Paulo, teve um quebra-pau. Hoje de manhã, nós estamos falando na terça-feira, dia 30, o MTST parou as marginais de São Paulo. Eu acho que a situação econômica não melhorará e, com isso, tende a haver mais adesão a protestos. Não acho que será como na Argentina, em que a população é muito politizada, né? Aqui a gente tem mais gente que agindo, vamos dizer assim, por instinto. Mas acho que quando começar a bater o efeito dessas reformas do Michel Temer, desse governo, tende a população a ir para a rua resistir. Eu acho que vão ser 2 anos bastante turbulentos. Correto. Apesar do quadro, que eu tenho certeza, você também, que a mídia vai pintar, de que finalmente está tudo bem, está tudo bonito, vai parar esse terrorismo, digamos assim, midiático que acompanhou esses governos do Lula e da Dilma, vão tentar vender uma fantasia de que está tudo bem. Eu acho que vai ser difícil. Correto. Então, Kiko Nogueira, editor do DCM, Diário do Centro do Mundo, me conte um pouquinho da história, não é, de como é que começou você com seu irmão, Paulo Nogueira, e como é que vocês começaram esse projeto e quanto tempo já faz? O site começou como um blog do Paulo, quando ele se mudou para Londres e foi ser correspondente da revista Época, se chamava Diário do Centro do Mundo. Era um grupo de reminiscências, fé de ver, como a gente diz, né? Colocava memórias, contava experiências dele na carreira e etc. 2 anos depois, em 2012, eu saí da Abril, a gente se telefonou e acho que diante dessa crise que a gente está falando do jornalismo, né, a gente falou, olha, tem uma oportunidade para nós, vamos fazer uma empresa nossa, familiar. E aí a gente se combinou, fui para Londres, começamos a conversar e ali começou essa caminhada que deu hoje no DCM do tamanho que ele tem.
3 milhões de page views, unique visitors, desculpa, no mês em média. Eu acho que hoje é um veículo influente, a gente tem uma seriedade no que faz, tem muita vontade de tentar influir no debate, e eu acho que é isso que a gente tem feito ali com humildade e perseverança. Tá, uma perguntinha só. Dá para viver disso? Dá. A gente tem uma receita que vem da internet, de propaganda que se chama programática, tá? É o Google ali, que dependendo da sua audiência, ele te remunera. Nós tivemos também anúncios do governo que foram Dilma. Cortados, né, depois do impeachment, né? Foram cortados no dia seguinte ao que houve o afastamento da Dilma. O que acontece? A gente é muito acusado de ser chapa branca e não sei o quê. Esse dinheiro de publicidade do governo federal, ele é, em tese, democrático para todo mundo que pleitear e tiver, tecnicamente, tamanho para receber esses anúncios. Nós temos uma audiência muito grande, por isso nós somos contemplados também. O que acontece? Eles fizeram, por muito tempo, a mídia e essas mesmas forças de sempre, uma campanha de difamação, dizendo que somos favorecidos. Ora, a Globo teve 6 bilhões em 12 anos de PT. A Abril teve, acho que, uns 400. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E hoje, depois desse golpe, já se voltou de novo a favorecer essas mesmas famílias de sempre, que sempre ganharam dinheiro de anúncio, sem contar outras benesses do governo federal. Correto. Então... E também de projetos especiais que nós temos também. Os crowdfundings dão um dinheiro razoável para a gente fazer esses projetos mais ambiciosos. Nós fechamos agora, com o nosso tamanho também, uma campanha com um banco. Agora fizemos também um chamado post patrocinado, né? É tudo identificado como publicidade, mas está lá, uma modalidade diferente de publicidade. Enfim, hoje nós podemos viver disso. Bom, então nós vamos encerrar por aqui, o Kiko, tá?